Olá, para você que não assistiu nenhuma dos vídeos anteriores da série Jesus Cristo está voltando, nós estamos fazendo uma análise, o diagnóstico do ser humano que vai testemunhar a volta de Jesus e quem é o tipo de cristão que vai estar encarando essa volta ao mesmo tempo que sendo a igreja e preparando a igreja, ou seja, aquela pessoa que vai esticar o tapete vermelho, se poderíamos fazer essa alusão, para que o rei chegue. Jesus não vai pisar neste mundo, ele vai nos receber nas nuvens e vem com poder e grande glória. Por que Jesus precisa vir, pastor? É uma necessidade, além de uma promessa, é a sua palavra. Recapitulando algo já dito em um dos primeiros vídeos, Jesus precisa vir para fechar o hiato criado em Gênesis por conta da criação do mundo. E também pela expulsão do primeiro casal do jardim. A partir dali, a história passou a ser cronológica, contada do lado do homem, e ao mesmo tempo, kairos, atemporal, contada do lado de Deus. E nós temos isso na Bíblia Sagrada. Jesus precisa voltar porque ele nos prometeu isso, e nenhuma de suas palavras deixaram de se cumprir e nem deixarão de se cumprir. Jesus precisa voltar para que haja ressurreição dos mortos. É a coluna dorsal da pregação cristã. Nós não acreditamos em outra forma de ensino para o ser humano, para o seu futuro, que não seja a ressurreição. E essa é a principal proposta, termos corpos semelhantes ao de Cristo, corpo celestial por toda a eternidade. Jesus precisa voltar para que haja a transformação e o arrebatamento dos que estiverem vivos. Ele nos deu a sua palavra e certamente será cumprida. Jesus precisa voltar para a grande prestação de contas diante de Deus Pai. Jesus precisa voltar para recebermos os galardões eternos que Ele nos prometeu. Se Jesus prometeu um galardão por causa de um copo d'água, imagina viver uma vida em serviço dele e do seu reino. Jesus precisa voltar, porque isto é a nossa esperança. Se não tivéssemos isto como âncora da nossa fé, estaríamos todos enlouquecidos neste mundo desatinado. Seria impossível viver sem esta esperança. Jesus precisa voltar para que participemos todos juntos, todos que creram em sua palavra desde a fundação do mundo, e nos sentemos na mesa do banquete que nos foi preparada. Jesus precisa voltar para que possamos tomar posse da nossa casa celestial que Ele preparou para o nosso retorno ao lar. Sim, Jesus precisa voltar, porque definitivamente esse mundo não é o nosso lugar. Aqui somos peregrinos. Este mundo com suas propostas e indecências não nos pertence, certamente. Sim, Jesus vai voltar para que não sejamos mais afetados pelo maligno, nem mesmo em nossos pensamentos e sentimentos. Seremos como Jesus para todo sempre. Amém. E também dissemos naquela ocasião que está tão próximo da volta de Jesus que nós já podemos ver o espectro na realidade, na face da humanidade do que está já acontecendo. Entre as várias características citadas por Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, eu vou ler uma parte do texto para hoje nos determos no cinismo, que é uma característica do ser humano deste século. Paulo disse: não seja ingênuo, tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, trapaceiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus.
Uma das características deste século é, com certeza, o cinismo. Uma coisa muito interessante que nós vamos observar, esse texto, no início, quando Paulo fala sobre os tempos difíceis, o apóstolo Paulo se remete a um verbo usado por Jesus quando da ocasião dos endemoniados gadarenos. Aqueles endemoniados agiam por força de uma legião demoníaca, eles causavam transtornos a eles mesmos e à sociedade que tinha medo da presença deles naquele lugar, com todas as loucuras que eles agiam e faziam. Então, o mesmo verbo é usado para a sociedade de hoje, que significa que os seres humanos estão ou copiando comportamentos demoníacos ou agindo por força dos demônios. Nós não podemos nos esquecer disso. Aliás, ao ligar uma TV ou ouvir um noticiário, você já sente isso nas expressões, nas falas, na maneira que os argumentos são montados. A sua mente é agredida, você fica como que sem como continuar isso. Até falta de ar você sente. Então, em primeiro lugar, o gosto do cinismo é o gosto de vinagre. Voltando ao cinismo, você vai encontrá-lo ali na serpente no jardim, quando no diálogo com Eva, ela propôs que certamente vocês não vão morrer, colocando a autoridade de Deus por terra. E já apimentou em Eva, porque Deus sabe que quando vocês comerem do fruto, vocês serão igual a Ele, vocês vão assumir o assento, vocês vão ficar igualzinho a Ele. Isso é muito cinismo, ou querer ocupar um assento que não te pertence. O assento do trono na direção desse mundo é só de Deus. Então, o gosto do cinismo é o gosto do vinagre. Desconfiar, menosprezar os motivos, desprezo pelos padrões aceitos, pela honestidade, da moralidade, das ações de alguém, explora os escrúpulos de outros, amargar ou desdenhar, desconfiar daquilo que é proposto ou estabelecido. O cínico, normalmente, ele é pessimista, ele é sarcástico. A filosofia, o cinismo como filosofia, se desenvolveu com um dos discípulos de Sócrates. Só que hoje ele tomou conta de todas as áreas, ele tomou conta da psicologia. Nós temos a dissimulação, a sociedade é dissimulada. Cedo a criança já aprende isso. Esse momento, a nossa sociedade, é difícil de se manter um diálogo por causa do cinismo. A pessoa se torna dissimulada. Você ouve, você a vê, mas dificilmente você sabe se ela está sendo verdadeira, porque ela é sátira, ela é sarcástica, ela é ácida, e você passa a se ferir com esse tipo de pessoa, esse tipo de diálogo. Então ele é zombador, por isso ele passa a ser, um termo muito usado hoje, misantrópico. Ele passa a se isolar para da sua cabine de isolamento ele atacar, ele ferir com seu vinagre, ele assim solapar quem ele quer, porque ele nem muitas vezes não aparece. Nós temos os tais agressores cínicos que estão na direção e em comando, em judiciário principalmente. Você sabe porque eles trabalham muito com argumentação. Então o cinismo tomou conta e você não tem mais. Volta e meia eu estou trocando ideias com várias pessoas e o grande grito é esse: pastor, eu não tenho condições mais de ouvir essas pessoas porque elas são cínicas, descabidamente cínicas. Está muito difícil. Está muito difícil porque invadiu a área do pensamento e atacam os princípios que nós defendemos tanto e procuramos viver
Claro que ninguém vive 100% esses princípios, mas procuramos e aspiramos pelo menos. Então, eu vou orar a Deus que tenha misericórdia de nós, que estamos vivendo no meio de cínicos, numa sociedade cínica, de afronta aos nossos pensamentos e princípios. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este irmão, esta irmã, que neste momento ouve esta palavra. Proteja sua mente do cinismo. Proteja, ó Deus, a sua mente, o seu coração, que se fere tanto ao ver e ouvir e a conviver com tanto cinismo de uma sociedade que tem gosto de vinagre. Tenha piedade de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e proteja sua mente mais este dia. Amém.